Eu acho que já dá pra afirmar com certeza que The Last of Us é a melhor adaptação de um videogame na história. Até porque, se você acompanha essa indústria, você sabe que as adaptações de games não têm a melhor das famas. Inclusive, quando a série de The Last of Us foi anunciada, o que mais tinha era gente na internet prevendo o pior. Nos últimos anos, a gente teve duas adaptações de Resident Evil que, meu Deus, foram um desastre completo. Em 2022 mesmo, saiu o filme do Uncharted, que é uma franquia do mesmo estúdio de The Last of Us, e apesar de eu ter gostado do filme, dá pra entender perfeitamente quem não gostou. É um filme completamente genérico. Enfim, toda essa introdução foi pra dizer que a régua de The Last of Us podia estar baixa. A gente podia ser menos exigente devido a esse histórico horroroso das adaptações. Mas mesmo assim, a gente não diminuiu as expectativas, porque The Last of Us é uma obra-prima. Simplesmente, não tem como pedir menos que isso. E sinceramente, a série tá entregando. O 7º episódio foi uma adaptação extremamente fiel ao jogo, em quase tudo. Não vou falar que foi Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente teve a adição de algumas coisas que não estão no jogo, mas que foram muito bem-vindas para ajudar a construir esse background da personagem da Ellie. O episódio começa continuando diretamente o que aconteceu no final do episódio passado. A gente vê umas marcas de sangue na neve, que é do Joel, que teve que ser arrastado pela Ellie. E aí os dois estão numa casa, a Ellie tá tentando ali fazer uma pressão pro sangue parar, e o Joel fala pra ela ir embora, deixar ele morrer porque não tem mais jeito. É melhor ela ir embora, voltar pro Tommy, pra conseguir chegar até os vagalumes, e claro que a Ellie não quer fazer isso. Então a gente volta pro passado, quando a Ellie tava na escola, e é mostrado pra gente melhor esse ambiente da escola da Fedra, que a gente não chega a conhecer no jogo. A Ellie briga com uma menina e arrebenta a cara dela, e aí ela vai parar na sala do Kwong, que deve ser tipo o diretor da escola ou alguma coisa assim. E ele manda o papo reto pra ela. Na zona de quarentena você tem dois caminhos. Ser um policial da Fedra, que vai ter a vida melhor e mandar nos outros, ou ser um fudido trabalhador que vai ter que catar bosta na rua e ganhar uma mixaria pra conseguir sobreviver. E aí ele escuta ele, até porque meio que é verdade, né? Já que eles estão vivendo nessa ditadura militar aí, as opções são essas mesmo, infelizmente. Aí a gente vai pro quarto da Ellie, onde tem um monte de referências. A gente vê o livrinho de piadas, a HQ que ela tá lendo, Savage Starlight, que já foi mostrado aqui na série algumas vezes e também tá no jogo, a cama vazia, que é da Riley, que já tinha sido citada pela menina que brigou com a Ellie. Então é nessa parte que a Riley entra no quarto, e aí ele tem uma reação bem puta da vida. Briga com a Riley porque ela fugiu por semanas e sumiu, ela até achou que a Riley estava morta. Então a Riley consegue ir ali na conversa, convencer a Ellie a sair pra dar um rolê. Aí elas fogem, sobem num prédio e encontram um cara que se matou, um cadáver, e pegam a garrafa de uísque dele. Então elas saem fazendo parkour pelos prédios até encontrarem o shopping. Nesse meio do caminho elas têm umas conversas, a Riley explica por que ela entrou nos vagalumes e tal, a Ellie é contra isso, enfim. Quando elas entram no shopping e acendem as luzes, a gente tem uma cena bem legal. A Ellie fica maravilhada com a beleza das luzes coloridas de um shopping abandonado há 20 anos. Mas é bonito mesmo. A Ellie doidona com a escada rolante também foi uma cena divertida, eu diria. Elas encontram também o carrossel, que tá igual ao do jogo. Essa cena é bem bonitinha, né? Aprofunda a amizade das duas pra quem tá assistindo. Depois disso elas vão pra cabine de fotos e também é igualzinho no jogo. O coelhinho que tem no negócio, as poses, e aí quando imprime as fotos ficou uma bosta, porque também, né, a tinta aí já tem mais de 20 anos, não tem muito o que esperar. Nessa parte do jogo tem uma coisa que eu acho engraçada, que é que na hora que termina de tirar as fotos, pergunta se elas querem compartilhar no Facebook, aí elas perguntam, o que é Facebook? O que é um Facebook? Talvez imprima nosso rosto num livro? Na série não dava pra fazer isso porque eles colocam o surto começando em 2003, né? Então nem chegou a existir um Facebook nesse universo. Pior que alguns adolescentes de hoje em dia também nem devem saber o que é Facebook, já que essa rede social morreu tem um tempo já. Continuando, elas encontram um fliperama, e a Ellie fica chocada, maravilhada com aquele lugar. Elas jogam um Mortal Kombat por um tempo e a gente vê que tem um infectado do outro lado do shopping que acordou. Aí a Riley mostra pra Ellie um outro livro de piadas, o volume 2. E meu Deus, é cada piada ruim que eu até fiquei assustado, sério. Como o computador fica bêbado. Com screenshots. O que é screenshot? Eu também não sei. Então eis que a Ellie encontra as bombas dos vagalumes que a Riley estava guardando com ela. E ela conta que vai ser transferida e vai ter que ir embora, e a Ellie não reage bem. Ela já estava bolada quando viu as bombas e tal, e agora ela fica mais puta ainda e vai embora. Então no meio do caminho ela decide voltar,
ouve uns gritos e sai correndo desesperada, achando que a Riley estava em perigo. Inclusive a gente que está assistindo fica com medo também, porque a gente viu que tinha um infectado ali. Mas aí no fim das contas era só um brinquedo de Halloween. E a Riley explica que ela via nos vagalumes a possibilidade de pertencer a algum lugar, como se fosse uma família. Porque ela teve uma família, que morreu quando ela era criança, mas ela teve. E quer ter isso de novo, e faz sentido. Muitas pessoas têm essa necessidade de pertencer a algum lugar, com outras pessoas, e a Ellie, apesar de não ter essa experiência, ela entende a Riley, e as duas fazem as pazes. Aí a Riley levanta e pega duas máscaras que são iguaizinhas às que aparecem no jogo. Uma de palhaço e outra de lobo. Igual. Aí as duas sobem no balcão da loja e ficam dançando, também igual no jogo. A Ellie fala pra Riley não ir embora e elas se beijam. Aí na hora que tá dando tudo certo, aparece um infectado. Com a diferença de que no jogo não é só um infectado, é um monte. Quase que uma horda. Mas já ficou bem claro que na série o volume de infectados é menor. Então depois que as duas conseguem matar ele, acontece quase idêntico ao jogo. A Ellie vê a mordida no braço dela, a Riley mostra a mordida na mão dela, aí ele sai quebrando tudo de raiva. Elas têm um diálogo que é Ctrl+C, Ctrl+V do jogo, com a Riley falando as opções que elas têm e decidindo que elas vão esperar e poeticamente enlouquecer juntas. Enquanto isso, a gente vê a Ellie do presente procurando alguma coisa para conseguir ajudar o Joel, e ela acaba encontrando uma agulha e decide costurar a ferida dele. Tudo isso é feito com uma fidelidade muito grande com o material original. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse episódio é o seguinte. No jogo, nessa parte, a gente controla a Ellie, e ela tem que encontrar as coisas ali pra cuidar do Joel sozinha. Inclusive é em um shopping que ela vai procurar e no caminho a gente enfrenta um monte de infectados e outros humanos também. E aqui é a primeira vez que a Ellie fica sozinha enfrentando eles, ou seja, até aqui o Joel era o fodão que matava geral. E a partir dessa parte a Ellie fica fodona também. Mesmo a gente jogando essa parte depois que zera o jogo, aqui a gente entende que foi onde a Ellie cresceu. E na série ela não enfrenta ninguém, ela só procura naquela mesma casa onde eles estavam e acha o negócio que ela precisa. Eu acho que ficou faltando pra gente ter essa noção de que agora a Ellie também é matadora. Vamos ver como que vai ser no próximo episódio. Eu espero que eles mostrem a Ellie se virando sozinha pra cuidar do Joel, porque eu quero muito ver ela sendo foda, igual ela se torna no jogo. E por falar no próximo episódio, eu não vou dar spoiler aqui pra quem não sabe a história, mas vai ser foda demais. Eu tenho certeza absoluta, porque essa parte no jogo é sensacional. Mas agora fechando sobre o episódio 7. Quando saiu o terceiro episódio, aquele do Bill e do Frank, eu critiquei o fato de ter sido meio que um filler, já que a história quase não avançou e tal. E se você for usar esse critério para analisar esse episódio de agora, você pode falar que também é um filler, pelos mesmos motivos. Mas eu acho que tem algumas diferenças fundamentais do episódio 3 pro episódio 7. Primeiro, a história desse episódio tá no jogo, diretamente e explicitamente. Tá lá quase que exatamente a mesma coisa. Segundo, o episódio 3 conta a história de dois personagens que morreram no final. Então não tem muito o que aproveitar dele, os personagens morreram e não deixaram nada para impactar no restante da série. Já nesse, a gente vê uma história da Ellie, que é uma das protagonistas da série. A gente descobre como que ela foi mordida, a gente vê o desenvolvimento da personagem que vai continuar na série. E a última diferença, que é talvez a principal pra mim e faz com que eu não tenha uma decepção agora, igual eu tive no terceiro episódio, é que a gente tá chegando no final da série. E eu não quero que acabe, porque eu tô gostando demais. Então eu não fico frustrado da história ter avançado pouco, porque quanto mais tempo eu tiver vendo essa série, pra mim melhor. Fora que por ter jogado o jogo, eu já sei quase que com clareza exatamente o que vai acontecer nos dois próximos episódios. Então eu já sabia o que ia acontecer e não tive decepção. Quando estreou o terceiro episódio, eu tava esperando ver com o Bill as mesmas coisas que acontecem no jogo. Eu queria ver a história avançar, porque como eu tava bem no início da temporada, eu tava ansioso, querendo ver como as coisas iam acontecer. E aí, quando chegou o episódio, meio que quebrou isso, essa expectativa. Mas enfim, eu gostei muito do sétimo episódio e tô ansioso pra ver o próximo. E você, gostou da análise? Deixa o like aí e se inscreve no canal para acompanhar sempre os vídeos que eu tô fazendo sobre The Last of Us e sobre qualquer assunto desse mundo. Também deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, que eu quero saber. É isso aí. Obrigado por assistir. Até mais.